é dia 21 de junho de 2020 e este é o episódio 96 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, como sempre, tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago! Olá, Diogo, está tudo bem? Tudo ótimo, pá, e contigo? Estás bem disposto ou quê? Epá, eu estou bem disposto, sim. Cheio de energia, porque ainda há 20 minutos estava aqui num projeto super interessante, mas tive de vir interromper para vir para o episódio. Não são todos os teus projetos, não são todos super interessantes? Não, nem todos são. Pá, não esperava mais de ti, confesso. Mas pronto, olha, não sei se reparaste alguma coisa, mas eu estou super bem vestido hoje. Estás muito fossa. Estou muito fossa nova. Recebi uma prendinha, aliás, o truque, isto faz lembrar as primeiras encomendas que eu fiz do eBay, pá, aí, ou do AliExpress, ou seja, como for, aquelas coisas que vinham da China, em que demoravam mais de um mês a chegar a casa, e então tu compravas aquilo, esquecias que tinhas comprado, e um dia abrias a caixa do correio e estava lá isso. Esta t-shirt foi a mesma coisa, aliás, eu digo t-shirt porque foi a coisa que eu encomendei, mas recebi uma série de cangalhada fantástica. Aliás, andei a fazer publicidade a isso, não me contive. Não, quando saiu, e tu também já compraste algumas, não sei se tu compraste desta vez ou não. Não, desta vez não comprei porque eu tenho um problema. Francesa, diz. É que eu não tenho espaço. Não tenho espaço para meter muito mais coisas e então resolvi durante algum tempo não comprar. Acho que fazes muito bem. Eu comprei, achei até que está bastante gira. O nome Fossa é bastante infeliz, quer dizer, não é infeliz, é infeliz para nós, não é? Portanto, associamos outras coisas. Mas eu entendi que devia comprar e comprei logo no dia, ao contrário do Pine Tab, já vamos falar sobre isso, comprei logo no dia em que foi anunciado a venda, que foi para aí há mês e meio, talvez 2 meses, não sei, já foi há bastante tempo, e chegou-me esta semana, portanto fiquei todo contente. Chegou-me isto com mais uns quantos autocolantes, com mais umas bases para copos e com mais... Os franceses sabem tratar a malta bem, portanto eu fiquei muito agradado. Eu nessa t-shirt tenho um certo sentido de propriedade, entre aspas, porque eu estava incluído no grupo de Telegram onde foi decidido o design da t-shirt. Pensei que tinhas desenhado alguma parte. Não, pediram-me pareceres, o que é que eu achava, opiniões Olha que bom, é? Foi a minha participação, foi assim. Pronto, olha, a minha participação foi enterrar, já não sei quanto é que foi comprar, exatamente, que é aquilo que interessa também. E então, para quem não está a ver, para quem não é patrono, duas coisas que eu tenho para dizer. Primeiro, sejam patronos, como é óbvio. Segundo, eu tenho vestida, às vezes estou em tronco nu, portanto o público feminino que nos ouve, se não são patronas, não sabem o que perdem, porque eu ainda tenho alguma forma física, nem que seja a forma circular, mas tenho-a. Mas hoje decidi vestir-me e estou com uma t-shirt que trouxe e que comprei à comunidade francesa do Ubuntu. Eles fazem de 6 em 6 meses, cada vez que sai uma nova release, eles fazem um design e depois aproveitam-no para camisolas, para fazer outro tipo de swag. Merchandising. Exatamente, merchandising. E então eu decidi desta vez, já comprei uma ou duas vezes no passado, umas vezes fizemos a compra em conjunto, Diogo, outras vezes foi no próprio evento, desta vez fiz o caminho normal. Fui à loja online, encomendei, paguei, esperei e chegou-me esta semana um envelope fantástico, cheio de goodies, mas pronto, olha, deixa-me continuar. Não foi o único pacote que eu recebi esta semana. Eu já há algum tempo que ando a fazer pirraça contigo sobre onde é que eu andei a gastar dinheiro esta semana, e comprei, deixa-me dizer-te que aproveitei aqueles feriados da semana passada para fazer aqui um balanço em casa, e eu tenho alguns daqueles, já falei aqui algumas vezes, daqueles microservers da HP, aqueles pequenitos que levam 4 discos. Eu tinha aqui há um tempo preparado um deles para ser a minha máquina de testes de containers LXD, mas nunca lhe dei muita atenção, por uma razão também, que era o servidor que eu escolhi para isso tinha muito storage,
tinha muitos discos, mas tinha pouca RAM, tinha 2 GB de RAM, o que tornava a coisa curta. Então eu aproveitei os feriados para ir às compras e comprei 16 GB de RAM. A documentação dizia 8 GB no máximo, mas uns fóruns e a força da comunidade aqui revelou-se mais uma vez. Aqui alguns fóruns garantiam que malta já tinha conseguido pôr 8 mais 8, ou seja, 16 GB, e foi aí que eu decidi investir, sob pena de aquilo chegar e não funcionar, mas eu decidi arriscar e de facto comprei. A minha caixa neste momento tem 6 teras de armazenamento, 16 GB de RAM, e o processador é que é mais curtinho, mas o processador também não me chateia por ir além para aquilo que ela vai fazer. Eu, por acaso, ainda há pouco tempo ouvi falar sobre este tema da RAM e das máquinas e do que o fabricante diz e o que é realmente possível. Há alguns na internet tabelas de compatibilidade entre o chipset e os fabricantes de RAM, e a partir daí consegues avaliar se consegue mais, que se não. Às vezes não dá para ter mais do que vem porque está soldado, mas se não tiver soldado, às vezes consegues pôr um bocadinho mais do que eles dizem, nem sempre, mas às vezes. Mas aqui no caso eu gosto muito, e já vai na geração 10 ou 11, se não me engano, destes servidores. Eu ainda vou na geração 7. Foram servidores que foram na altura vendidos muito baratos, e eu cheguei a ter 5 ou 6 cá em casa, não todos a uso, mas cheguei até, aliás, eu cheguei ao cúmulo de o meu Media Center. Eu tenho um computador ao lado da televisão com um leitor de DVD e uma placa gráfica com saída HDMI, e tenho instalado, e tenho isso num microserver da HP também, desses, e tenho aquilo com já vou falar mais à frente, mas tenho também isso. Portanto, eu cheguei a usar esses microservidores para fazer Media Center. Portanto, eu na altura usei aquilo para tudo. Isto para dizer o quê? Que, como eles na altura se venderam com pãezinhos quentes, existe um bocado aquela comunidade, e o sentimento que eu tenho desses servidores é que existe mais ou menos a mesma coisa com o fenómeno dos Raspberry Pis, com uma dimensão completamente diferente, né? Porque se venderam certamente menos, mas existem sites dedicados ao Pimp My microserver da HP, portanto, coisas deste género. Portanto, e não é só não é um maluco qualquer na Índia, não. Sim. Existem N sites e existem comunidades só sobre estes servidores. Portanto, é muito fácil encontrar informação e partilhar informação sobre isso. Bem, eu sabia que eles são muito populares, porque eu conheço várias pessoas que têm, e toda a gente que eu conheço que tem gosta bastante, mas não sabia esse detalhe do Pimp My Server. Existem N, e tu vais ver, por exemplo, se abris o OLX, continuam à venda ao preço com que foram comprados em novos, portanto nem sequer desvalorizam, porque ele já era estupidamente barato, portanto é difícil ser mais barato que aquilo. E tem uma utilização polivalente muito, muito interessante. Mas pronto, deixa-me dizer-te, comprei então 16 GB de RAM e apliquei-os, aproveitei para aspirar o servidor, que é sempre bom, quando começas um projeto, convém sempre que começa aciadinho e limpinho, portanto, e foi isso que eu fiz. Portanto, abri, tirei uma série de lixo que tinha, e neste momento tenho já em produção, e posso dizer que já não é uma máquina de teste, já está em produção, porque tive ontem e hoje a fazer uma coisa que queria fazer há muito, que era configurar o meu proxy reverso cá em casa, para poder começar a gerir as coisas de forma diferente. Portanto, eu tinha a coisa um bocado, não te vou dizer como é que estava, não vou dizer a ti nem aos nossos ouvintes como é que estava, porque confesso que tenho alguma vergonha até de como é que a coisa estava amanhada. Isto foi crescendo, e foi crescendo com pouca paciência, e então a coisa foi um bocado, não é colada com cuspe, mas quase. E neste momento não, está organizada, está a funcionar bem, e já sei qual é que é o próximo passo. Portanto, neste momento estive a apagar os containers que tinha lá a mais, tenho aquilo gerido, e andei a indagar a comunidade, e tenho uma pergunta para fazer a quem nos ouve, que já fiz no Telegram, mas que faço neste momento para o nosso vasto auditório, que é se alguém tem experiência de gerir containers com Ansible ou com outra ferramenta similar. E quando eu digo gerir containers, é o que é que se passa dentro do container. Portanto, eu tenho o Ansible neste momento a gerir a minha máquina, o hospedeiro,
tenho o Ansible a criar os containers também, mas depois tudo o que se passa dentro do container, eu ainda não encontrei uma solução que me agradasse, e então optei por, nesta primeira fase, estar a fazer as coisas manualmente. Nada invalida que eu depois não faça depois a uniformização através de, e eu estou a falar do Ansible porque é aquele que eu tenho estado a usar para quase tudo, mas estou aberto a outras sugestões, desde que seja uma coisa que eu consiga documentar, ou seja, que seja código que fique autodocumentado, porque daqui a 6 meses ou 2 anos vai-me agradar muito eu ter tudo em notinhas, sem ser notas soltas, mas sim num repositório único, onde eu guardo habitualmente estas configurações. Muito bem, muito bem. Olha, eu andei a brincar um bocadinho com o Ubuntu Touch e estava aqui a tentar fazer o setup do Clickable, e às tantas pensei que tinha encontrado um bug. Por acaso já me confirmaram que não é um bug e eu ainda não consegui revalidar, mas enquanto estava a tentar fazer a abertura do bug, loguei-me na minha conta de GitLab, que já não fazia há muito tempo, e o GitLab estava-me a exigir que eu usasse Two-Factor Authentication sob pena de perder acesso a algumas equipas, inclusive como tens uma NitroKey, tens isso resolvido. Podcast, e ter a NitroKey simplesmente não chegava, porque eu nem sequer podia usar a NitroKey sem usar uma outra forma de Two-Factor Authentication. Ele não me deixava chegar a esse passo. Portanto, eu tive que fazer o setup de uma app de Two-Factor Authentication com um FreeOTP no meu telemóvel. Felizmente o Rodney Dawes criou uma aplicação, chama-se Authenticator, e agora existe o Authenticator NG, que é basicamente ele refez de raiz, ou quase de raiz, o Authenticator, e ele implementa a autenticação com tokens válidos por tempo. No tempo em que o Ubuntu Phone era o meu daily, esse Authenticator já existia, portanto. Sim, o Authenticator. O Authenticator existia, o Authenticator NG é novo. E é feito pela mesma pessoa e tudo, que é o Ronnie Dawes, que é um dos developers do Ubuntu Touch desde o tempo da Canonical. Ele continua a contribuir. E aliás é um dos maiores contribuidores da comunidade, faz comigo e com o Dalton parte do membership board e tudo, e então estive a experimentar, nunca tinha usado, funcionou perfeitamente. E depois disso o GitLab já lá me deixou utilizar a NitroKey, mas antes disso ele não me deixava fazer o setup da NitroKey. Entretanto, estávamos aqui a falar e devem ter ouvido se calhar aqui um plim, e era o nosso amigo Terence a dizer que tinha conseguido validar que aquilo que eu queria fazer e que eu pensava que não estava a funcionar, que dá para fazer como eu quero, com uma pequena variação, e portanto já não preciso de abrir o bug. Ok, eu não vou alimentar muito esta conversa porque a última vez que falámos sobre bugs tivemos um episódio inteiro e temos mais coisas para falar, portanto vou-te deixar nessa parte sozinho, não vou alimentar a conversa. Mas deixa-me dizer-te que a questão do Authenticator é como te digo, eu digo isto porque nesta altura, e este fim de semana foi bastante revelador em relação à minha necessidade de largar pelo menos o stock Android que vinha com o meu telefone, e voltei a fazer um revival. Tive para aí durante 1 hora talvez a fazer um flashback sobre as coisas boas e más do meu tempo de Ubuntu Phone como dispositivo único, porque na altura eu não tinha sequer um Android de backup para fazer algumas coisas que não podia fazer, e o Authenticator era uma das aplicações que eu usava com bastante frequência, e há outras que me dão mais dores, e que é mais complicado, mas pronto. Olha, deixa-me dizer que tenho aqui mais um dado novo em relação à conversa que nós tivemos na semana passada. Qual sobre conversa? o Raspberry Pi. É isso que eu te vou dizer, tem calma, eu sei que tu queres despachar, mas tem calma que eu faço aqui já a introdução. Nós falámos sobre o Raspberry Pi e falámos sobre o Ubuntu 20.04, já não sei se foi no último episódio ou se foi no anterior, e falámos também na certificação e falámos na já foi na possibilidade ainda que mais existe. episódios.
talvez. E falámos também na possibilidade de instalar desktop em Raspberry Pi. Eu na altura fiquei com a incumbência de ir averiguar o assunto e filo ontem. Portanto, eu ontem peguei num Raspberry Pi 4 que tinha aqui e que na altura comprei com um objetivo, mas que não foi concretizado. Portanto, ele estava neste momento parado e a precisar de amor. E aquilo que eu fiz foi, liguei o Raspberry Pi 4, uma vez que ele tem portas USB 3, liguei-o à minha IC Dock, que tem storage à bruta, e neste momento ele é o meu NFS server cá em casa. Ok. NFS server e vai fazer outras coisas, mas neste momento é o meu servidor de NFS. Mas já que estava com a mão na massa e já que estava a flashar cartões, decidi flashar com o Ubuntu 20.04, tranquilo, ou seja, sem o mínimo problema. Aliás, sem o mínimo problema não foi bem assim. Ou seja, aquilo traz um servidor de SSH macaco e marado. Marado não tem nada a ver com o Marcos, vem danificado, ou seja, o servidor de SSH não arranca e não corre bem. Primeiro que eu percebesse o que é que aconteceu, ou seja, eu ligava aquilo e não me conseguia ligar, exatamente, fiquei com a mesma cara. Não vou discutir se é um bug, se não é, não funciona, ponto. Não vou discutir isso, não apetece falar sobre bugs hoje, já é a segunda vez que estou a rejeitar o teu gancho e não vou alimentar. Eu já fiz o setup de um 20.04 em Raspberry Pi e foi flawless. Pronto. Eu fiz o setup e como estava aqui na minha secretária, liguei-me localmente e a coisa funcionou. Estupidamente não tentei SSH antes de o levar lá para baixo para o sítio dele, e então andei feito parvo a subir e descer escadas durante não sei quanto tempo até perceber que era o servidor de SSH. Não foi nada muito complicado, basicamente foi só fazer um remove do servidor de SSH e instalar novamente o servidor de SSH e a coisa ficou a funcionar, portanto o que torna a coisa ainda mais estranha, mas não me apetece falar sobre isso. O que me interessa falar aqui, aquilo que eu puxei o assunto, foi que aproveitei a imagem do Ubuntu 20.04 e em baixo eles até convidam a que se instale Lubuntu Desktop, ou Xubuntu Desktop, ou KDE, aliás, Kubuntu Desktop, e eu assim fiz. Portanto, antes de colocar o Raspberry Pi no seu destino final, decidi pegar na imagem do 20.04 de 64 bits e instalar-lhe o Kubuntu Desktop. A parte da instalação correu sem espinhas, não houve o mínimo percalço. O único percalço que aconteceu foi quando eu reiniciei. Portanto, e quando eu reiniciei, ele não funcionou. Portanto, o boot não foi até ao final, ele ficava especado. Já não me lembro muito bem onde. Tentei 2 vezes. E o comportamento foi sempre o mesmo, e então eu disse, o que eu quero também não é isto, portanto voltei a flashar o cartão, arranquei o servidor. Mas experimentaste sempre com o Kubuntu? Sim, experimentei aliás, eu experimentei uma vez com o Kubuntu, o que eu repeti foi o boot. Portanto, tentei o boot uma vez, não funcionou, tentei o boot outra vez, não funcionou, também não queria perder muito mais tempo. Voltei a flashar a imagem original, foi nessa altura que eu dei com o problema no SSH, mas assim que resolvi, neste momento está a funcionar perfeitamente. Muito bem, mas olha, sobre esse tema, é algo que eu já tinha para falar há vários episódios, mas que não tenho calhado. Circula já a informação que a Canonical vai gerar uma imagem de desktop para o Raspberry Pi 4. Faz todo sentido. Aliás, se tu instalas primeiro o Ubuntu servidor e depois eles te convidam a instalares o desktop em cima disso, faz todo o sentido que tu não tenhas que fazer esse passo, ou seja, que exista já uma imagem pré-feita para que isso. O Desktopify é um projeto de comunidade, não é um projeto da Canonical. Não estou a falar do Desktopify, estou a falar da página do download que diz cá em baixo e instala o Ubuntu Desktop. Pronto. Ok, portanto nem sequer toquei no Desktopify, portanto só segui os passos que vêm descritos na página de downloads da imagem do 20.04. Certo. O Desktopify, o que ele faz é fazer vários ajustes à instalação, porque segundo o Martin a imagem de server tem de ser ligeiramente transformada em várias coisas, em vários aspectos,
antes de ser usável como um desktop. Ok, mas vou deixar essas núpcias depois para eventualmente, mas agora neste momento não tenho destino, mas eventualmente deixar aqui um convite a quem nos ouve. Eu sei que houve pessoas que nos ouvem que já compraram Raspberry Pi de 8 GB, porque já tantas, o céu é o limite, não é? Portanto, neste momento já vamos nos 8 GB, e até com um cartão SSD, porque acho que aquilo já faz boot direto de mass storage, portanto. Sim, mas é com firmware que ainda não está estável, ainda é só por testes. Sim, mas como eu sei pelo menos de uma pessoa que habitualmente nos ouve e que adquiriu esse artigo, pode ser que essa pessoa depois nos conte, seja em off ou em on, até podemos trazê-lo aqui para nos contar como é que foi a sua experiência com o novo Raspberry Pi Super Powered. Agora, aquilo com 4 GB já faz 60 ou 70 graus, e eu não sei como é que vai ser com 8 GB, se ele reduz a temperatura ou se vai ficar ainda mais quente, mas eu espero que eles tenham corrigido a questão da temperatura nas novas gerações. Porque pelo que eu tenho estado a acompanhar, ninguém diz que mudou nada. Isso é chato, porque a temperatura é uma coisa que nos incomoda, e que altera o desempenho. Pode estar. Não, a questão não é essa, a questão é, eu tenho o meu num armário, portanto o armário está sempre quentinho. Aliás, sim. Eu tenho monitores, já falei sobre isso aqui algumas vezes, tenho monitores na casa toda. O meu ponto mais quente da casa e menos úmido é sem dúvida alguma o armário onde eu guardo as tralhas no sentido dos servidores e outras tralhas, mas basicamente é isto. Fiquei não sei se consigo confiar naquilo para um desktop. É um desktop silencioso, como eu já ambicionei no passado, nem que fosse apenas para gravar, era uma boa utilização. Portanto, ter um desktop silencioso, sem qualquer ventoinha, sem qualquer refrigeração. Mas dada a instabilidade, não sei, com a imagem da Canonical e testada pela Canonical e que normalmente não falha, acredito que a usabilidade da coisa seja completamente diferente e que seja bastante menos, tenha bastante menos erros. Muito bem, passamos então para as notícias. Não, nem penses nisso, que eu tenho aqui coisas para dizer ainda. Coisas para dizer. Queria falar de 2 assuntos ainda. Um é mais rápido de falar, o outro nem tanto, e que tem que ver com mais uma das experiências que eu fiz nos feriados que passaram, portanto da semana passada, e que não tivemos tempo de falar sobre isso no episódio anterior, portanto, e tenho que falar sobre isso agora, que tem que ver com exatamente um dos meus microservers que está ao lado da televisão e que é o meu Media Center. E que neste momento ele dava um bocado, ele nem sempre funcionou nas melhores condições, porque era complicado descobrir qual é que era o chip gráfico da tal placa HDMI que eu comprei para ele. Portanto, onde é que eu quero chegar com isto? O produto que eu uso para fazer de Media Center é uma coisa que se chama OpenELEC. Nós já falámos aqui também sobre isto. Sim, algumas vezes. Também é o que eu uso. Exatamente, é bastante simpático, é just enough, como é que é o slogan deles? É just enough OS for Kodi, se não me engano. Exatamente, just enough Linux for Kodi. A última vez que eu tinha ido ao site, eles tinham 2 downloads, pelo menos para CPUs 386, eles tinham dois downloads, o download NVIDIA e o download AMD, será? Não faço ideia. Deve ser. Provavelmente. Havia 2 e eu tinha sempre a dúvida porque não sabia a minha placa gráfica o que é que era, portanto basicamente era uma placa com HDMI e acabou. Estranhei porque eu fiz um refresh ao sistema operativo e descobri que neste momento o download do OpenELEC já não faz distinção, portanto tu descarregas o OpenELEC e acabou. Portanto, descarregas o OpenELEC, mandas para dentro do disco, ele expande-te o disco e a coisa fica-te a funcionar sem mais nenhum problema. Portanto, obrigado OpenELEC por teres descomplicado toda esta história. Queria falar de um assunto que é muito importante também, que eu na semana passada já sabia, mas que não pude dizer nada, até porque iria sair na quinta-feira, portanto há 3 dias, mais coisa menos coisa, que é, para quem não sabe, eu tenho um papel muito ativo neste momento na ANSOL, na Associação Nacional de Software Livre, e aproveito desde já para fazer o convite a quem não é sócio
sócio ainda, que se vai informar e se entender que o deve fazer, que se faça sócio também. E à boleia de um convite que foi feito, fiz uma coisa que é raro fazer, mas que me deu até algum gozo, que foi um vídeo onde era pedido um comentário ao documentário Citizen4 do Edward Snowden e o seu relacionamento com o software livre. Portanto, nós vamos deixar notas neste episódio com o link para esse vídeo. Portanto, o vídeo está no Facebook, portanto foi lá que quem nos fez o convite publicou tudo, nós já sabíamos disso, mas vale a pena ver, não por mim, porque eu não gosto particularmente de me ver, é verdade, mas para que vocês possam corrigir alguma coisa, comentar, questionar, se entender que o devem fazer. Portanto, vamos incluir notas vamos incluir o link nas notas. E nesta altura acho que já disse tudo aquilo que queria, Diogo, portanto ainda tens aí tempo para dizer aquilo que te apetece. Agora só restam as notícias. Pensei que já ias fechar o episódio. Não, ainda é muito cedo para isso, ainda temos muito que falar. Estavas meio estressado. Começamos aí pelas notícias, notícias que já temos aqui há muito tempo para falar, mas que são interessantes. O primeiro é que o Ubuntu 18.04 obteve uma certificação de segurança é FIPS, que é uma certificação standard desenvolvida pelo NIST, que é um órgão do governo dos Estados Unidos responsável por standards para tecnologias e outras coisas relacionadas com criptação e coisas desse tipo. E o FIPS 140-2 de nível 1, que é a certificação que foi obtida para módulos criptográficos. Esta certificação é modular, tem vários níveis diferentes e pode certificar partes diferentes do sistema operativo. Já no passado o Ubuntu obteve para outras versões várias certificações deste FIPS. E neste caso em particular é para módulos de criptográficos. Neste caso trata-se de certificar coisas que vêm com o kernel, com o OpenSSL, com o OpenSSH e com o StrongSwan, que é uma implementação de VPNs com IPsec. O 16.04, que já era mais antigo e já tinha outras certificações, tem também para o Linux, para o OpenSSL e para o OpenSSH, e tem StrongSwan também. Tem também já em curso a certificação da libcrypt, que é usada no PG, e também do kernel para AWS e do kernel para Azure. Portanto, temos aqui um conjunto de certificações que comprovam que o código que está a implementar estas bibliotecas criptográficas que foi auditado, que os algoritmos de encriptação foram implementados corretamente e que, portanto, temos que confiar neles nestas versões. Portanto, esta certificação certifica estas versões específicas destas bibliotecas. Qualquer patch faz com que deixe de ser certificado. Portanto, o que acontece é que a Canonical tem para os clientes que pagam um repositório especial onde tem versões destes pacotes que nunca mudam, porque alguns bancos e outras organizações que trabalham com entidades públicas têm que ter esta certificação, e tem também um repositório especial em que eles vão aplicando os patches e que vão submetendo também essas novas versões modificadas pelos patches. A certificação... Alguma implicação para utilizadores domésticos? Ou seja, isto para a indústria é claramente uma vantagem. Sim, não, e é uma garantia. Isto é só para utilizadores domésticos, para empresariais, vá. Tu nem sequer tens capacidade de pagar isto, portanto é um serviço pago e deve ser bem carinho. Portanto, estás a dizer que eu não tenho capacidade, portanto estás-me a pôr palavras na boca. Não tens de estar a meter-te nas minhas finanças, desculpa lá. Eu não tenho capacidade para pagar, soou muito mal. Eu aposto isso. O que é que és a puxar? Um jantar. Está bem, agora estamos confinados, é fácil, não é? Está bem. Podemos esperar. Um jantar pode-se pagar mais tarde. Isto é de facto um serviço para empresas e para empresas grandes até, que querem trabalhar com o governo dos Estados Unidos e têm este requisito. É claro que, como eu disse, eles vão aplicando os patches e vão recertificando. Quem pode viver
nessa situação de não ter as coisas certificadas, mas com problemas de segurança corrigidos, que sejam entretanto encontrados, claro, pode usar esse repositório com os patches. Se não tiverem os patches e se tiverem mesmo que estar certificados, utilizam o repositório sem patches. Também relacionado com segurança, tive a ler o documento produzido pela auditoria ao Ubuntu Core e há 3 grandes conclusões dessa auditoria. É que o Ubuntu Core está de facto desenhado para ser seguro, ele está de facto implementado para ser seguro, portanto não está só a ideia estar lá, mas não estar bem implementada, não é esse o caso, está bem implementada. Exatamente. E há alguns detalhes em que ele poderia ser ainda mais seguro, mas desde que seja utilizado de forma correta e como está documentado e para os casos de uso definidos na documentação, os auditores disseram que ele é perfeitamente seguro. Perfeitamente, quer dizer, ele é bastante seguro. Não há perfeição em lado nenhum, né? Era só uma figura de estilo. Isto comprova de facto que quem quiser ter soluções seguras de IoT, o Ubuntu Core é de facto uma excelente solução. O Ubuntu domina em várias áreas, não é de certeza só uma questão de moda, certamente será também, aliás, isto é um bocado mesquinho de rabo na boca, ou seja, isto é reflexo daquilo que é o bom trabalho que é feito, e a taxa de utilização também é também em si um reflexo de que o trabalho está a ser bem feito e está a ser bem conduzido, portanto não me surpreende por ela. Aliás, uma certificação é apenas o consolidar de uma ideia habitualmente já pré-concebida. Sim, e a auditoria ao Core, que não ao 1804, mas ao Ubuntu Core, comprova que também que este trabalho e que este desenho todo que eles criaram um sistema operativo baseado em snaps que funciona para os casos de utilização da IoT. E mais? Por falar em snaps, há uma funcionalidade nova nos snaps, que são as releases progressivas. Okay? Para quem conhece os snaps, ele já tem formas de gerir a entrada em produção de software, que vão desde das versões iniciais de um software até à versão final estável. Okay? Isto é feito utilizando os tracks, e os tracks, aliás, isso é feito com os risk levels. Temos os edge, o beta, o candidate e o stable. Okay? Para quem gosta de estar em versões em que se experimenta coisas, também há os tracks, ou para quem quer funcionalidades únicas e diferenciadas, pode usar os tracks, nos casos em que existem. Claro, um exemplo disso, quem conhece os produtos da Microsoft, eles agora fazem muito isso. Tem os insiders, têm os não sei quantos, têm vários tipos de utilizadores diferentes. Isso basicamente é um track. E no caso dos snaps, ainda há uma coisa diferente, que são os branches, que são uma subdivisão dentro dos risk levels, que permite que haja temporariamente e tem até funcionalmente um limite de 30 dias, uma subdivisão adicional que pode ser utilizada para, por exemplo, lançar um patch a uma versão em produção de um software qualquer. Esta funcionalidade nova, as releases progressivas, é nova, e o que ela faz é o developer, ao fazer o push de uma nova versão para a Store, ele pode utilizar uma funcionalidade que diz que até 20% dos utilizadores, ou outra percentagem qualquer, recebe imediatamente a versão, e depois só posteriormente é que os outros recebem. E qual é a vantagem disto? A vantagem é que pode o developer avaliar se ao lançar esta versão, se surgiu algum bug que não tenha sido descoberto anteriormente, apesar de ter feito aquele caminho todo desde o Edge para os candidates e para os beta, para o candidate e afins.
E com isto é mais uma forma adicional de fazer uma detecção cedo de um problema que só seja encontrado quando chega a uma quantidade muito grande de pessoas, que é uma coisa que acontece quando chega a muitas pessoas, as pessoas testam coisas diferentes do que um número pequeno de pessoas consegue testar. Uma pergunta, eu enquanto utilizador desse Snap consigo definir se quer ser o primeiro, o segundo ou o terceiro nível a receber random. esse... É random. Ok. Como o Bport, então. Como, desculpa? Como o Bport. Sim, o Bport também faz um push faseado para não dar conta dos servidores do Bport, são um bocadinho mais limitados. E tem o benefício de também poder funcionar com um mecanismo de detecção avançada de problemas. E já aconteceu. Já aconteceu releases serem paradas e corrigido um bug, feito um rebuild da imagem e lançado um update novo. Aquela malta que espera uma semana pela OTA, provavelmente foi isso que aconteceu. Não, isso é mesmo a release faseada. Neste caso foi anunciado mesmo, no caso em que aconteceu foi mesmo anunciado. Que foi esse o caso, e já foi há muito tempo. Eu lembro que, não sei se foi a última OTA ou a anterior, houve malta que esperou mais de uma semana até receber. Já recebi até mais tarde que isso. Mas sim, simplesmente demora. Calha estares ligado naquele momento ou já tal a lista para aquele momento cheia e depois tens de calhar o telemóvel ir lá procurar outra vez. Sim. Pronto, é só estes desfazamentos no tempo. E já que estamos a falar em snaps, há uma novidade também nova, uma nova oferta da Canonical e de alguns dos parceiros da Canonical, que se chama-se o Portfólio de Appliances Ubuntu. Passei por elas estes dias. Passaste por elas? Então. Já te explico. Okay. Tem que ver com exatamente. Eu quis seguir o caminho normal e o mais convencional possível para fazer a instalação do Ubuntu 20.04 no meu Raspberry Pi. E então fui à página oficial, portanto não fui a variantes, fui à página oficial, fui descarregar a versão 64 bits para o meu Raspberry Pi 4. Foi lá que encontrei a tal informação para instalar desktop em cima da imagem servidor e reparei, enquanto estava à espera do download, que foi uma coisa até bastante rápida, mas ainda assim deu-me para clicar 2 ou 3 vezes ao lado, e passei por estas. Nextcloud não é novidade para nós, aliás, nós usamos é um dos parceiros mais antigos da Canonical. Exatamente, e é aquilo que eu próprio já usei em apresentações que fiz, portanto, logo na altura em que os snaps ainda eram uma grande novidade. O Mosquito eu uso no Home Assistant, mas não sabia, e aliás, como o vejo sempre dentro do Home Assistant, nem sequer o imagino fora dele, não ligo muito. Agora está ali o OpenApp, que é o grande concorrente do Home Assistant, que eu utilizo, portanto, em termos de open source, tipicamente a cabeçada é Lisboa, é o Benfica e o Sporting no futebol, e na automação doméstica é a OpenApp e o Home Assistant. Sim, eu não estava a pensar, não sei se conheces mais alguns. Há os outros que não são open source, que era o que eu estava a pensar. Isso não entra para a nossa conversa, isso não faz questão. Ter a minha casa automatizada e gerida por uma solução que não é open source é preciso levar. Há quem gosta. Nem prender. Há quem goste. Não estou a dizer o contrário. Para mim é completamente fora de questão. Por exemplo, o que está a seguir na lista, o software que está a seguir na lista não é software livre, é o Plex. É um software que... Não falei do Plex. Falei do Plex, falei do OpenApp enquanto concorrente do Home Assistant, porque neste momento é de facto um grande concorrente. Os outros são pormenores. Em relação ao Plex, calma, então queres falar do Plex? Falamos do Plex. O Plex é de facto uma solução interessante para quem não liga muito a esta questão de ser software livre ou não, porque de facto não é software livre. Eu já falei aqui do Plex há muito tempo, na altura em que andei a arranjar uma alternativa para fazer Media Server, não Media Center, mas Media Server cá em casa. Fiquei um bocado incomodado porque é que o Plex me obriga a fazer um registro na conta deles
até houve alguém que me corrigiu, mas eu não arranjei outra forma que não fosse, do lado do servidor ele corre perfeitamente sem me registar nos serviços centrais deles, mas do lado dos clientes eles obrigam, pelo menos o cliente do Kodi obrigava-me a registar nos servidores do Plex para conseguir usar o serviço. Parece-me estranho e então optei por não usar. O Edgard, que era o que tu querias falar, não sei se tens novidades ou se tens informação adicional sobre o Edgard, mas eu já usei um P-hole cá em casa para evitar publicidade excessiva, vamos lhe chamar assim. Gostei bastante da experiência e agora como é LXD Box eu acho que até vou voltar a pôr um P-hole lá e vou começar a filtrar algum conteúdo cá de casa. Mas este Edgard deixou-me que a pulga atrás da orelha. Não sei se tu já experimentaste ou se conheces o Edgard. Eu estou para experimentar o Edgard desde que fiz o setup aqui dos APs cá em casa, em que considerei seriamente instalar o Snap do Edgard, mas como não estava focado noutro tema e não neste, acabei por não fazer. Mas desde então que tenho aberto tabs para o próximo, para um projeto próximo, e vi recomendações de alguns antigos membros da comunidade Ubuntu, do Jorge Castro em particular, que estava super contente com o Edgard, e parece-me um produto muito interessante, com um aspecto que visualmente inspira confiança, pelo que sou capaz de experimentar, sim. Conheces o P-hole? Experimentaste o P-hole alguma vez? Nunca experimentei, mas também já ouvi falar muito bem dele também. Okay. Aliás, antes de conhecer o Edgard, estava a pensar precisamente em instalar um Pi-hole. Faz sentido. Ok, percebo-te. Vamos ver, gente, experimentem estas appliances ou outras, entretanto, juntem-se a nós, façam-nos chegar as vossas sugestões. Mais duas coisas. Estão a ser recolhidas recomendações para as próximas appliances. Vamos publicar o link para isso. É no Discord do Ubuntu. E quem quiser experimentar as appliances antes de metê-las dentro de um Raspberry Pi, porque isto foi feito para meter dentro de um Raspberry Pi, a Canonical disponibilizou também as appliances como VM. Portanto, quem quiser experimentar antes de meter no Pi, tem também essa oportunidade. E, porque hoje é um dia especial de snaps, ainda há mais uma notícia sobre snaps, que é o lançamento do Fabrica. O Fabrica é basicamente uma forma de gerar automaticamente builds de snaps, com género CI/CD, em que já está tudo integrado, tem uma interface gráfica toda pipi, onde se pode fazer a gestão das coisas todas. E qual é a vantagem? É que é self-hosted e é um produto que já está feito e é autocontido. Em vez de andarmos a fazer criar a nossa própria solução CI/CD e a integrar as coisas umas com as outras, ou em vez de estar a usar o serviço on demand do Launchpad para fazer o build snaps, podemos ir buscar o Fabrica e utilizar na nossa própria infraestrutura. Exclusivo para snaps. Isto é para snaps, sim. Só para snaps. Sabes se, por exemplo, e tu falas bem Fabrica, eu lembro-me logo do Fabricator, mas podemos falar do GitLab, podemos falar do próprio Jenkins. Sabes se os snaps podem ser built no Fabricator, no GitLab, no Jenkins? Sim, o próprio Snap Store recorre à tecnologia do GitLab, que inclui soluções desse tipo. Ainda hoje estive a ouvir o vídeo sobre a história das snaps, feito pelo Martin Wimpress na Ubuntu Europe. E em que ele mencionava precisamente que podem utilizar outras soluções e que, por exemplo, não me lembro qual é que era, ele deu um exemplo de uma entidade qualquer que usava Jenkins em vez do Circle CI
e afins. Portanto, sim, não há qualquer problema nisso. É mais trabalho, porque as coisas não estão feitas já para estar integradas automaticamente com isso. Não, a questão que eu vejo é se tu tens um CI/CD que te faz as tuas builds e também snaps, porque é que tu vais eventualmente usar uma que apenas te faz snaps? Porque podes estar só a distribuir como snaps, por exemplo. E aí usas o Fabricator, usas o GitLab só para fazer snaps e acabou. Se não tiveres a usar essas coisas já, à partida. Não, sim, ok. Tem aqui mixed feelings, mas percebo. A vantagem disto é que é um produto que instalas e pouco depois estás a usar. Porque tu tens isso, fazer um snap é uma coisa extremamente... O próprio build do snap é uma coisa extremamente simples, quer dizer, nessa parte. Aquilo que é complicado depois, eventualmente, são as dependências e tudo o resto que tu fazes depois no YAML dentro da magia que tu fazes, não é? Sim. A forma como acontece agora é que quando tu fazes o build no Snapcraft, ele vai-te automaticamente, invoca-te um multipass, saca uma imagem do Ubuntu, o server, e depois faz o build todo dentro dessa imagem e por aí adiante. Se não queres fazer isto tudo dentro do teu desktop e queres ter um servidor dedicado a isto, a servir várias pessoas dentro da tua organização, o Fábrica é a tua solução. Atenção que tu comparaste com um desktop, eu não estou a comparar com um desktop, eu estou a comparar com um servidor de builds. Mas já isto é para o caso de quem não tem essa infraestrutura já montada e preparada. Percebo, mas alguém que tem alguma experiência de desenvolvimento, certamente que já se cruzou com algum destes outros destas outras soluções mais mainstream. Uma coisa é já se ter cruzado, outra coisa é já ter montado naquela organização. Certo, não é como digo, não sei até que ponto qual é a vantagem, não vejo uma vantagem por aí além, até porque não vi no processo de build de um Snap uma complexidade por aí além, portanto tenho dúvidas se há clara vantagem. Eu tenho estado a brincar com snaps e a fazer build snaps nos últimos tempos e não é a ciência de foguetões, mas há casos em que pode ser mais complexo. E aqui a vantagem é que de facto tens uma solução já montada para ti, não precisas estar a montar uma solução. E, certo, para quem está a distribuir um produto só como Snap, isto é poupa-te o tempo de estar a montar as coisas e a configurar as coisas e a integrar as coisas todas. Tenho dúvidas se não chega a ser limitador, mas ou seja, se as vantagens, eu percebo algumas das vantagens, mas se as desvantagens não superam as hipotéticas vantagens. E não estou a ver nenhuma desvantagem, mas pronto. Certo, a questão basicamente é que tens alguma, mesmo que reduzida, curva de aprendizagem em relação a outras coisas, outras ferramentas que tu já usaste noutros contextos. E tu tens experiência de desenvolvimento, portanto sabes perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Quer dizer, nem sequer sim, mas eu tive a olhar para o Fábrica e isto não tem mesmo nada que saber. É mesmo uma ferramenta muito, muito, muito simples de usar. Sim, ok. Também outras soluções, mas tudo bem. Sim, mas isto ainda é mais. E é que está, é ainda mais. Quantas vezes já instalaste um Fabricator, por exemplo? Fabricator nunca, GitLab já. Quantas vezes? O GitLab, não tenho certeza do número, mas não foi muitas. Bitbucket, por 0 a 10, qual é o teu grau de complexidade para instalar um GitLab? Depende do que tu fizeres depois. A instalação em si é super básica, ok? As configurações todas e as configurações todas que tu vais fazer depois para integrar coisas, que aí sim há a vantagem deste Fábrica sobre as outras coisas, porque já vem essas coisas, isso tudo preparado para ter esse trabalho. E aí já vi ambientes em que se teria que fazer bem mais para montar algo semelhante a isto. Ok. Não, estou a fazer sem saber, portanto eu estou aqui a ser um bocado advogado do diabo e não sim. Estou aqui com uma visão externa a tentar perceber qual é a lógica. Há casos em que tu, para fazer estas integrações todas, podes ter que penar um bocadinho e nem que poupes meio dia de trabalho, para mim já é uma vantagem.
É um meio-dia que podes estar a gastar noutra coisa não, diferente. Sem dúvida, essa parte sem dúvida. A questão é se tu tens aquilo tudo montado e fazes snaps naquilo e depois de repente tens de fazer um build para outra coisa qualquer, estás lixado. Tens que ir perder o tal meio-dia e mais o refactor da coisa que já tens montada. Enquanto que se tu fizeres logo, perdeste este meio-dia, e se fizeres isso e ele está-te a fazer snaps, e se for preciso fazer outra coisa qualquer, são mais 4 cliques ao lado e ele faz-te 2 builds diferentes. Essa é a minha grande dúvida. Até que ponto é que uma coisa ultra específica, isto tem que ver com a especialização precoce ou com a estimulação precoce, isto tem com os episódios da minha vida, mas tenho dúvidas, honestamente tenho dúvidas, mas tudo bem. Eu não tenho. Não temos de estar de acordo em tudo, aliás. É raro estarmos de acordo, portanto é normal. Porque organizações que são muito maduras vão utilizar outras soluções, porque já são organizações que já existem há muito tempo e já têm a infraestrutura toda montada e preparada, e a eles custa-lhes menos fazer adicionar isto. Agora, para organizações que não têm isso, e existem muitas, até porque surgem organizações novas todos os dias, empresas novas todos os dias. Tirar aí a palavra organizações e tornar isso em individuais, portanto, pessoas individuais, também. Seja, elementos individuais que queiram fazer isso. Sendo que esses individuais, depois há de haver uma altura quase certeza que vão ter que migrar aquilo para outra infraestrutura, porque isto pode ser uma coisa gira para começar, mas depois é uma fatura que vais pagá-la cara quando pensas em migrar. E as migrações são sempre uma tourada. Não diria que seja que se pague caro. Está bem, mas pronto, estamos a chegar ao fim, não é? Portanto, temos que encerrar isto. Não, ainda temos algum tempo. Garanto que temos. Temos uma agenda. Tiago, fala-nos da nossa agenda. Queres que eu te fale da nossa agenda? Exatamente. Não tenho muito para dizer sobre a agenda. Pronto, quer dizer, há um encontro que vai acontecer depois do episódio já ter sido lançado. Aliás, portanto, antes do episódio ter sido lançado, portanto, não vale a pena falarmos sobre isso. Portanto, vou falar se calhar dos códigos do Humble Bundle, porque neste momento temos... Quer dizer, podes dizer para os nossos patronos, os nossos patronos podem, que estão a ver em direto, podem querer saber da nossa agenda. Agora estás-me a dar ordens, é isso? Então, se falas tu. Eu falo do Humble Bundle, agora estou de birra e vou falar do Humble Bundle. Portanto, temos tempo, vou falar do Humble Bundle. Então, pronto. Temos um pack só para patronos, um pack que vai acabar daqui a cerca de 20 horas, menos um bocadinho. Portanto, este é só para patronos, que é um Get Certified, contempla algumas certificações, umas mais open, outras nem tanto, mas ainda assim é um pack interessante. Volto a dizer que é só para patronos, portanto, se estão a ouvir isto e se não são patronos, já berrou, portanto já caiu. Ainda assim, temos mais 2 packs que recomendamos esta semana, um sobre wireless networks e outro sobre proteção de um modo geral, portanto sobre segurança de um modo geral. Lá está, desses packs temos para aí 50%, eu pelo menos 50% desses livros acho interessantes, os outros nem tanto, mas como os preços são tão reduzidos, basta a gente escolher 2 livros de um pack e o pack já valeu a pena. Portanto, vão ficar links nas notas do episódio. E o Diogo agora, que só agora vou-lhe dar uma ordem, fala lá então aí para os patronos daquilo que vai acontecer na quinta-feira, faz favor. Na quinta-feira vai acontecer mais um encontro da comunidade Ubuntu, um encontro mensal, que mais uma vez vai ser online, dadas as circunstâncias atuais em que vivemos, e vamos trabalhar em traduções, portanto, no encontro anterior fizemos a iniciação às burocracias da comunidade Ubuntu, do que precisam de fazer para se estabelecer como um contribuidor oficial, ou com a possibilidade de ser um contribuidor oficial. E agora vamos saber como contribuir de facto, neste caso com traduções. E Tiago, tens já aí as traduções em vista? Sobre o que é que vamos traduzir? Essencialmente é aquilo que eu gosto de fazer, que é pegar no percentual de aplicações ou de pacotes traduzidos e uma boa técnica é pegar naquelas coisas que têm muito poucas traduções pendentes para despachar esses pacotes, para ficarem 100%, ou seja, tudo o que tem muito poucos strings, despachá-los. O outro tem que ver com a própria identificação das pessoas, portanto, e aí não há que limitar, ou seja, se eu utilizo muito, e eu dou muitas vezes este exemplo, se eu utilizo muito o Transmission, faz-me todo sentido eu traduzir o Transmission, porque não só gosto muito, porque a próxima vez que eu o abrir, a probabilidade de ter aquilo traduzido é maior do que da última vez.
Portanto, será um bocado por aí. As grandes diferenças têm que ver com aquilo que falámos na semana passada. Eu acho que falámos, acho que não me cortaste o pio, que tem que ver com aquela questão do acordo ortográfico e das questões que estão e que são fraturantes nestas divisões. Exatamente. Portanto, não vou alongar-me, mas será esse o motor. Muito bem. E resta-nos então dizer que podem apoiar-nos usando aqueles links de afiliados do Humble Bundling, que podem ser quanto contribuem para o podcast do Ubuntu Portugal, e podem também partilhar nas redes sociais com os vossos amigos e com os vossos inimigos também. É grátis. Sim, podem ser também patronos e contribuir na medida que quiserem para o podcast, e com isso podem também assistir à gravação em direto. E se quiserem, se gostam de rádio e gostam de ouvir em rádio, também têm sorte, porque podem ouvir-nos na próxima quinta-feira às 22h03 na Rádio Zero, em radiozero.pt. Resta também dizer-nos que este show é produzido por Diogo Constantino, Tiago Carrondo, e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. Até à próxima! E até ao próximo episódio.